o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, pois o grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Boa noite, eu sou Marcelo Suano, estou aqui como comentarista analista do BMC 90 Minutos, acompanhado de Daniela Alves, a espetacular comentarista também do BMC 90 Minutos, para analisar os problemas que estão acontecendo no país e no mundo. O nosso trabalho é tornar claro para você aquilo que está acontecendo, emitir posicionamentos, fazer avaliações, análises que podem contribuir com a reflexão de todos vocês. Temos certeza que vocês vão adorar. Segunda a sexta, das 20 às 21 horas. E hoje já vamos começar com uma questão bem polêmica, né? E essa questão, olha só que coisa curiosa. Vamos trabalhar aqui da denominada rachadinha de Joyce Hasselman. Nós trabalharemos também agora, hoje, com questões de relações internacionais. Mas vamos começar com esse tema, porque apesar de aparentar que é algo meio superficial, algo não tão importante, não, ele diz respeito a muitas considerações que estabelecem a estrutura dos nossos mandatos de parlamentares, a maneira como eles trabalham, a forma como eles lidam com os seus assessores. Isso é essencial. Por isso, nós vamos começar por aí. Daniela, o que você acha dessa questão que está sendo tratada, que diz que uma assessora simplesmente entrou com uma ação contra a sua excelência, a deputada Joyce Hasselman, agora não mais deputada, dizendo que ela utilizava os recursos que eram pagos para ela como assessora para proveito próprio, para quitar resolver os seus problemas pessoais. Em síntese, o nome que se dá a isso, popularmente, é rachadinha. O que você acha dessa questão? Bom, professor, em primeiro lugar, uma boa noite a toda a audiência aqui da BMC, não é? Não se esqueçam também de se inscrever no canal, não é? Acionar aí também o sininho e vamos começar hoje. Essa é uma situação bastante complicada e, para não dizer assustadora, não é, professor? Porque é uma acusação que eu diria não só assustadora, não é? Mas que a gente precisa analisar, e até o senhor poderia falar como alguém que já esteve lá dentro da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional um pouco mais profundamente sobre esse tipo de situação. Mas nesse caso, tem algumas questões que me chamam a atenção, não é? Por exemplo, ela fala que ficou 1 ano e meio, né, enviando o salário dela para a então deputada Joyce. No entanto, aí fica a questão para mim, como uma pessoa fica trabalhando 1 ano e meio sem ganhar absolutamente nada, né?
esse foi um questionamento que surgiu, não é? Claro, qualquer denúncia, ela precisa ser apurada. Não quer dizer que eu estou minimizando a importância da denúncia e da acusação que foi feita. Muito pelo contrário. Até porque também foi identificado que o marido dela também trabalhava no gabinete e ele tinha o seu salário de R$12 mil, não é? Então, a gente pode conjecturar, não é? Fazer algumas análises sobre isso, mas ainda assim é uma situação extremamente estranha. E se realmente a investigação comprovar essas acusações, é extremamente grave, porque como uma pessoa chega a este ponto, não é? Era assim, de solicitar até mesmo que a moça pagasse a faculdade, foram mais de R$30 mil. 31 mil reais. Isso, 31 mil. É bem curioso, acho que 32. Né? Para que ela enviasse, ela enviou esse dinheiro para Joyce e logo depois ela foi exonerada, tá? O acordo era, você me envia este valor e eu te garanto até o final do mandato, tá? No entanto, isso não ocorreu. Quando ela enviou o valor de acordo, não é, com o que ela está falando, ela foi exonerada. Então, são vários elementos que são assustadores. E aí fica a questão, será que é tão comum isso acontecer? Porque para alguém ter coragem, tá? Se isso for comprovado realmente, para alguém ter coragem de fazer esse tipo de ação, ele parece que pode ser bem comum, não? Olha, é interessante. Dani, eu vou falar de uma maneira muito clara. Para os nossos espectadores, a primeira pergunta que vem, mas poxa, será se isso não é apenas uma questão de fofoca ou um problema de menor importância? Não, não é de menor importância. Por uma razão simples. Isso apresenta toda a estrutura, a configuração do nosso sistema, do nosso modelo de organização dos parlamentares em relação às suas assessorias. Primeiro, vamos tratar da Câmara dos Deputados. Na Câmara, o que você tem? Você tem que um deputado, ele pode simplesmente contratar até 25 assessores. Ele tem uma verba de gabinete para contratar esses assessores, que é a verba legislativa. Você tem a verba indenizatória, que é para trabalhar com contratos específicos que não dizem respeito para aqueles que são os funcionários, os assessores legislativos, ou os consultores legislativos, ou os secretários legislativos. Use o nome que você quiser usar, mas aquele que é o assessor que está dentro daqueles 25 cargos máximos, desde que ocupe no valor máximo que é atribuído na verba legislativa, que é o valor que é atribuído a um parlamentar para gastar com seus assessores. Aí existem cargos, os cargos são hierarquizados com o valor máximo que é dado para cada um desses cargos de acordo com seu posicionamento na tabela. Qual é a grande questão? Quando você para ver, a pergunta que se faz é: qual é o número de assessores que um parlamentar precisa? Essa é a primeira pergunta. Em alguns países, você vê que os parlamentares têm poucos assessores, não precisam de tanto. Eu, particularmente, acredito que não é necessário 25 assessores. Por qual razão? Porque aqueles temas que são mais complexos, para isso, existe uma consultoria legislativa que está lá, são concursados, indivíduos que ganham o seu salário e passam o dia inteiro fazendo uma pesquisa de altíssimo nível para responder às perguntas que os parlamentares fazem. É óbvio que são poucos diante dos 513 deputados, mas você poderia turbinar mais isso do que aquela quantidade de assessores. Eu acho que com 10 assessores seria suficiente para um parlamentar fazer uma grande atividade, remunerando muito bem para os seus assessores, até por uma razão simples, porque dependendo do valor que você paga para um assessor, ele simplesmente não tem capacidade de trabalhar adequadamente, porque quando você contrata o assessor, esse assessor não é por CLT, não é nada disso. Se o deputado ou o senador quiser exonerar, ele exonera, cai no dia seguinte, ele não recebe nenhum tipo de direito trabalhista, ele recebe até o dia que ele trabalhou, e ele tem que dar dedicação de 24 horas. Olha que coisa curiosa, é um trabalho pesado, ao contrário do que as pessoas falam. Isso foi interessante que você falou, por exemplo, na votação do arcabouço fiscal. Não é? Entrou a madrugada e muitas vezes acaba lá para as 3 da manhã, não é? Porque esses assessores, eles sabem, eles não sabem a hora que esse tipo de votação vai acabar, mas eles sabem a hora e que eles têm que estar no dia seguinte. É lá, né? Interessantíssimo, é importantíssimo que ali não existe hora de trabalho para assessor. Ele tem que se dedicar 24 horas. Se um parlamentar liga e diz: eu quero você aqui agora, são 5 horas da manhã, ele tem que estar lá. Ponto final. Não tem como discutir. Aí fica aquela pergunta:
O valor que um assessor ganha é pouco ou é muito, sabendo-se que ele não está com direitos trabalhistas, ele não tem direitos trabalhistas. O que ocorre por ali tem algumas questões de impostos que são debitados, são retirados do salário do assessor, mas ele vive exclusivamente daquilo, mesmo porque ele não pode fazer outras atividades, exceto atividades acadêmicas. É só isso que um assessor pode fazer. Então, quando você para dar uma olhada, a pergunta que se faz é: um assessor merece ganhar bem? Sim, merece ganhar bem. É necessário tantos assessores? Eu acredito que não. Poderia ser reduzido pela metade. E aí vem a questão que envolve Sua Excelência, a ex-deputada. Eu prefiro dizer porque a questão é simples. O ex não se aplica na questão do tratamento formal. Seria deputada porque exerceu o cargo e foi diplomada. Sendo assim, continua o problema de tratamento como deputada para sempre. Mas a deputada Joyce Hasselmann, em seu mandato, pelo que ficou configurado na acusação, ela e o marido exerciam papéis de assessoria, cargos de assessoria. No entanto, o seu marido recebia e ela recebia, mas, no entanto, o papel que lhe caberia era restituir à deputada os valores que ela recebia, se não na totalidade, quase a totalidade. Isso é inadequado. Isso sim é um crime. Criminoso, é né? crime, isso é crime. Isso não é inadequado. Quando falo inadequado, é inadequado porque é um crime. Claro. Porque, na realidade, o que está sendo feito? Se um deputado ganha de salário, não é de verba legislativa e verba indenizatória, mas de salário, na casa que chega entre os 30 e 40 mil reais, líquido fica entre os 20 e os 30 e poucos mil reais, se ele ganhar isso, no momento em que ele faz a rachadinha, o que ele está fazendo? Ele está tirando o dinheiro do povo para aumentar o seu salário sem estar constitucionalmente determinado e regimentalmente estabelecido na Câmara dos Deputados. Então, isso é roubo. Claro. Se Claro. for configurado dessa maneira. É roubo. Aí tem que verificar, como você falou. Por que tanto tempo? Claro. Quais são as expectativas? O acordo foi que paga o marido e ela restitui o salário dela e coloca os dois? De qualquer forma, a sociedade está sendo enganada. Porque o que se quer é que o parlamentar faça um trabalho de altíssimo nível, coloque assessores de alto nível, porque ele tem que fazer uma pergunta, por exemplo, 90 minutos. Por que 90 minutos? Ele tem que apresentar um projeto de lei sobre 90 minutos. E esse cara tem que ser bom e não colocar alguém lá para estar restituindo dinheiro para ele. Por isso que nós temos um baixo nível de atividade parlamentar e a gente vê leis que não tem pé nem cabeça. Porque, de repente, se isso se espalha e isso é comum para todos os parlamentares e seus assessores, o que representa para nós? Uma incapacidade de produzir projetos de lei de alto nível, porque a grande parte deles não faz praticamente nada. Essa seria a conclusão lógica. Não estou fazendo essa acusação. Estou fazendo como conclusão lógica diante de um quadro desse, ele se dissemina por todo o parlamento. Agora, uma pergunta, professor. Um assessor que, quando ele precisa participar desse tipo de sessão, que pode levar a madrugada inteira, ele tem adicional nas horas de trabalho ou não? Sim, ele tem o horário dele. Ele vai até às 18 horas. Tá. Tem um horário que é fixo. Sim. Mas como ele tem que ficar constantemente à disposição do parlamentar, a partir de um momento em que se esgota aquele período de trabalho que é o estabelecido, ele ganha um aumento. Tem um acréscimo no seu salário, pelas horas que ele dedicou, além daquilo que seria o correto, porque queira ou não queira, apesar de não estar inserido na normatividade da legislação trabalhista na sua integralidade, há alguns direitos que são preservados. Sim. Dentre eles, sim, existe um acréscimo. Tanto que ninguém reclama quando é chamado para ficar durante a noite, como foi aquela votação. A votação que teve ontem. Ninguém reclama, porque sabe que haverá um acréscimo. Sim. Isso irá para o seu salário. A pergunta que se faz é: qual é a necessidade de haver tantos? Sim. Porque se for configurado o que confirmado aquilo que foi configurado ali, em que uma assessora entregava o seu salário para ela e o marido não entregava, na realidade o que ela estaria pagando é 6 mil reais para cada um. Para que os dois estivessem lá. Aí a pergunta que se faz é: mas precisa de tantos assessores? Precisa ter todo esse salário? Olha, se todo esse trabalho que essa moça disse que fazia para deputada, precisa, viu? Poxa, ela limpava o flat, não limpava o apartamento funcional. Lavava roupa. Não, lavava roupa. Então, realmente, né, professor? Mas uma coisa, agora falando sério, não é? Quando nós vemos essas questões de prática de rachadinha, o que seria ideal estruturalmente para tentar evitar que esse tipo de prática ocorra? Por exemplo, uma mudança na forma de contratação
seria suficiente? O que poderia ajudar a ter um controle maior para que esse tipo de situação não ocorra? Olha, inicialmente eu acho, particularmente, que tem que ter um teto para o salário dos assessores. Isso já é muito bem feito. Mas tem um dado que você não precisa de tantos assessores. Particularmente, eu posso estar enganado, mas pelo que eu pude ver presencialmente, você precisa, sim, de um assessor legislativo. Você precisa de um secretário, porque o secretário, quem acha que o secretário fica tomando nota, não, o secretário é a pessoa que gerencia a agenda. Gerenciar a agenda não é dizer, olha, amanhã você vai almoçar, não é isso. Gerenciar a agenda é aquele indivíduo que coloca todas as reuniões que vão ser feitas dentro do horário que é adequado, dentro do planejamento, dentro dos projetos de lei, dentro das participações em comissão, dentro das participações no plenário, tudo aquilo ele coloca na agenda quais são as atividades e quais são as pessoas com as quais vai conversar. Veja, Sua Excelência, o Ulisses Guimarães, ele dizia o seguinte, o combustível da política é a saliva. O papel de um parlamentar é parlar. E no parlar tem também o conversar, então ele tem que ter agenda. Um secretário é essencial. O secretário para tratar da agenda, e o secretário tem que ser uma pessoa de alta confiança. Não é alguém para ficar recebendo e tomando nota, não. É alguém de alta confiança, porque estabelece o dia a dia. Então, um assessor legislativo, que vai trabalhar com os projetos de lei. Um assessor jurídico, secretário, para seguir a ordem, secretário. Um assessor jurídico precisa, sim, para que o parlamentar siga rigorosamente tanto a Constituição quanto como as demais leis do país, além disso o regimento interno da Câmara, porque na Câmara ou no Senado tem o seu regimento, você tem que seguir o regimento na íntegra. Um assessor jurídico, um assessor de imprensa. Você tem que ter, além desses 4, seria interessante você ter também um articulador político, e o chefe de gabinete, porque o chefe de gabinete administraria o relacionamento ou a execução dessa equipe. O chefe de gabinete trabalharia dessa forma. Como vocês podem ver, 6. Esses 6 são essenciais. Os demais podem vir acessoriamente aos assessores. Por quê? Porque uma vez definida essa estrutura muito bem configurada, você pode dizer quantos você precisa mais. E aí colocaria um teto que eu não sei se é necessário ter os 25. Talvez você precisaria de mais uns 5 na tua base, porque tem que ter gente na base para estar trabalhando com o povo, com o nicho eleitoral, com aquela base que pergunta e levar as demandas para o deputado. Talvez uns 10, 11 seriam necessários. Qual é a grande questão? Quando você olha isso, e aí eu vou emitir um posicionamento, você poderia reduzir e enxugar muito. Alguns cargos não recebem a nomenclatura de cargo de confiança à toa. Alguns cargos têm que ser pessoas de confiança. E essas pessoas têm que ganhar muito bem. Por quê? Porque eles não podem fazer nada, eles acordam e dormem, dando assessoria para o deputado ou para o senador. Eles passam o dia inteiro ali do lado, tanto que é muito curioso. Tem uma hora que eles criam uma relação tão carnal com o seu parlamentar, que quando você pergunta lá nos corredores, a pergunta que você faz, quem é o teu deputado, quem é o teu senador, como se fosse uma propriedade do assessor. Porque ele vê ali como uma coisa tão carnal que é. Mas só para encerrar, olha que coisa curiosa, devem ganhar muito bem. E eu não sou contra que os cargos sejam entregues para pessoas que são muito próximas, para familiares, eu não sou contra não. O problema todo é quando você tem muita gente para empregar e você fica colocando familiares para não fazer nada. Agora, se você enxuga para aquilo que é essencial, se você contrata o teu próprio filho, o teu marido, a tua esposa, a tua mãe ou o teu pai e dá um cargo vagabundo lá, um cargo para ele não faz nada, e quem perde é você, que tem um parlamentar de baixo nível. Então você vai contratar pessoas que são de confiança, mas são de alto nível, porque você não tem cargo para estar distribuindo à torta e à direita. Entendi. Então, na sua interpretação, reduz, né, é a redução, porque o excesso faz com que você possa utilizar dessa forma. Para isso, seja para rachadinha, seja para pagar dívidas políticas, esse que é o grande problema. Ou seja, se você tem o excesso cria a possibilidade de esse excesso virar moeda de troca para pagar dívida política ou para fazer atos como esse, que isso é corrupção, convenhamos, né? Isso é. E aí, aumentar o salário dos assessores. Sim, os assessores têm que ganhar muito bem, porque eles vivem daquilo. E tem mais um detalhe. Quem mora em Brasília sabe muito bem o que é. Se você vai comprar um prato de comida em qualquer cidade do Brasil, se custa 100, em Brasília custa 140, 170.
O custo de vida é o dobro. Então não adianta dizer que se você vai dar o mesmo salário que é em São Paulo, que é o salário que é em Minas, que é o salário que é no Rio Grande do Sul, em Manaus, tem que ser o mesmo salário em Brasília. Lá é tudo muito mais caro. Sim. Não tem como. Então tem que pagar bem para essas pessoas, para que elas se dediquem e possam fazer isso. 5 horas da manhã, eu preciso de você, você vem. Você tem que estar ali. Porque você não pode dizer não. Se não quiser, vai embora. Tem outro que vai querer. Arranja uma outra pessoa que pode ter uma dedicação de confiança e tenha alto nível intelectual, moral e capacidade profissional para dar assessoria. E essa redução ela é totalmente factível, não é? Porque nós ainda temos nós não é? Os deputados e os senadores ainda têm à disposição os consultores. Sim. Que, aliás, eles são de altíssimo nível, não é? Que são os consultores concursados, tanto na Câmara quanto no Senado. Eles estão ali para assessorar os parlamentares, não é? Em qualquer dúvida, em projetos de lei. E cada um deles são especialistas em determinados temas. Então, eles conseguem elaborar verdadeiras obras de arte de projetos de lei e são pouco aproveitados, não é? Olha, eles são teses, assim, maravilhosas. Se você chegar para um consultor legislativo concursado, se você perguntar, se você chegar, isso aqui é figurativo, mas é real, se você chegar, eu quero um projeto de lei sobre celulares, e ele é especialista em telecomunicação, ele é especialista em tecnologia de ponta, ele é especialista em inovação, ele é especialista em cadeias produtivas que envolvem alta tecnologia, você pede para ele, dá o prazo, ele te apresenta uma tese de doutorado desta grossura. E ele te apresenta essa tese de doutorado dizendo como que você pode dinamizar a cadeia produtiva no Brasil, quais são os impactos no teu nicho eleitoral, quais são os impactos para a sociedade como toda, como que você pode negociar. E se você pedir, ele te entrega o projeto de lei montado. Porque o projeto de lei ele tem que ter uma estrutura formal que tem que ser cumprida, está no regimento. Ele te entrega montado. Mas aí é o detalhe. Quando chega para um deputado, ele vai colocar isso em debate numa comissão. E ele vai ter que conversar com os pares. É óbvio que aquilo que veio é o perfeito de um mundo ideal. Sim, da perspectiva claro. De alguém que tem um ideário específico e solicitou dizendo, esta é a minha linha. É óbvio que quando você vai conversar, vai recortar. E aquilo vai ser recortado de acordo com tudo aquilo que os demais vão apresentar, os demais parlamentares. Mas tem esses dividendos. E detalhe, eu sou a favor, e olha que coisa, eu sou a favor de que os consultores legislativos tenham que ganhem mais de 40% a mais do que o deputado. Porque se você botar eles e respeitar o trabalho que eles fazem, você tem verdadeiras obras de arte, como você falou. E você perde e pergunta, meu Deus do céu, por qual razão as coisas não caminham tão bem? Porque são mal aproveitados, são subaproveitados. Sim. Na hora que vai fazer o debate, não é debate, é recorte por interesses de poder. Não estou falando nem de corrupção, é interesse de poder mesmo. Não, corta aqui, corta ali, corta lá, corta lá, colar. Mas aí tem um monte de assessores que aí você pergunta, o que esses assessores vão fazer? Os assessores deveriam fazer isso? Teoricamente, sim. Porque tem muitos. Mas os muitos fazem, se a prática da rachadinha for comum, tal qual algumas pessoas suspeitam, explica... Sim. Porque nós temos essa esculhambação que a gente encontra no nosso processo legislativo, em que os projetos de lei sempre vêm com problemas ou sempre vêm para se sobrepor outras leis e gerar contradição. Isso é péssimo. Professor, vamos continuar aqui lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, né, embarcando em outro tema, porque... Nesta madrugada, nós tivemos a aprovação ali do texto base do arcabouço fiscal, né? Teve uma ampla maioria para aprovar esse texto, ainda que ele tenha ido aos trancos e barrancos, não é? Mas finalmente nós temos o texto base aprovado e ainda assim também tivemos 3 partidos, não é, que foram contra o arcabouço fiscal, que foi o PSOL, né? A Rede, que são 2 partidos base do governo, e também o Novo. Eu gostaria de saber um pouco sobre a sua avaliação deste cenário, não é? Tanto dessa maioria que votou a favor do arcabouço fiscal, que alguns chamam de calabouço fiscal, não é? Mas pelo menos finalmente chegamos a um denominador comum, não é? Ele pode não ser aquilo que todos queriam ou imaginavam, mas é importante que pelo menos tenhamos ali um denominador comum.
Por outro lado, qual a sua avaliação também desses 3 partidos? Eles são aqueles partidos que não estão dispostos a negociar de forma alguma? Será que eles sobrevivem ao longo do tempo dessa forma? Olha, depois eu vou jogar essa bola para ti, porque você trabalhou lá e você trabalhou exatamente tendo que negociar com partidos que são muito configurados ideologicamente. Então eu vou jogar essa bola para ti. Mas antes eu vou fazer uma pequena reflexão, tá? Vamos lá. Rede, PSOL e Novo. Se nós observarmos, são os países que estão... são os partidos quase que países. estão... quase países. São os partidos que estão muito mais configurados nos valores que norteiam as suas condutas. Quando você olha o Novo é um partido liberal. E ele é um partido que sim, segue os parâmetros do liberalismo. Meio confuso em alguns aspectos comportamentais. Por qual razão? Porque isso é uma avaliação minha, eu peço desculpa para todos os parlamentares do Novo e todos os militantes do Novo, todos os dirigentes do Novo. Peço desculpa a eles antecipadamente, mas não precisa nem pedir desculpa, apenas uma questão de amenizar. Mas veja, algumas coisas são muito confusas, porque como são liberais, eles aplicam o liberalismo da economia à vida social. Razão pela qual há sempre um confronto com os partidos mais conservadores. Por qual razão? Porque a tendência natural do Novo, em algumas pautas sociais, é fechar com os partidos de esquerda, pela sua própria estrutura, pela sua própria concepção de valores. Então eles acabam fechando algumas pautas com o partido de esquerda. Não à toa, alguns analistas ou alguns programas de TV brincavam e diziam assim, o Novo é o PSOL de sapatênis. Por quê? Porque sempre tinha um hábito de fechar com os partidos de esquerda, mais especificamente com o PSOL. O Novo, quando a gente observa, é um partido muito bem configurado no aspecto dos valores que norteiam a sua conduta e interpretação do mundo. E eles negociam menos esses valores. Não é que eles negociam menos, é que eles negociam a partir desses valores e não aceitam. São inegociáveis. São inegociáveis. Esses pilares são negociáveis. Você encontra a mesma coisa no PSOL. Não esqueçam, a gente não pode esquecer que o PSOL saiu do PT. E ele saiu daquele grupo de indivíduos que diziam, nós não podemos negociar aquilo que é o fundamento, que são os valores da nossa corrente ideológica. O PSOL, ele se construiu assim. Ele também negocia menos determinados fundamentos. A Rede, da mesma maneira. É curioso, porque a Rede ela foi fundada por indivíduos que saíram do movimento ambiental e de partidos ambientalistas e também do PSOL e do PT. Só que a pauta deles, aquilo que é inegociável, são os fundamentos do ambientalismo. Então eles negociam menos, não é que eles negociam, eles permitem menos quaisquer questionamentos acerca destes fundamentos. Aí eles dizem, não, nós partimos desses fundamentos. Ao invés de nós negociamos, queremos o poder, para depois, assumindo o poder, nós podemos implantar aquilo que está de acordo com os nossos valores. Por isso é muito mais comum você encontrar que eles, curiosamente, um partido liberal, um partido centro-esquerda ou esquerda e outro mais de extrema esquerda, poderia ser dito assim, se você colocasse no espectro, mais à esquerda. Os três votando juntos. Por quê? Porque o que os une é a não negociação dos seus valores, dos seus fundamentos. Os demais são partidos mais pragmáticos. Se você pega a estrutura partidária, pega o código de ética, você diz, mas é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Muda uma coisinha aqui, outra ali, porque afinal de contas tem que apresentar uma roupagem sua. Esses três não. Tem alguns outros que são mais fundamentais, né? Não vou dizer fundamentalistas para não usar. São outros mais fundamentais nos seus valores. Tem alguns outros, mas esses são os três que estão lá. Então, é óbvio que eles não vão querer negociar. E eles já foram contra a questão da celeridade da votação. E eles estão contra exatamente esse arcabouço fiscal. Como você falou aí, eu vou jogar para ti. É uma questão, é um arcabouço fiscal ou é um calabouço fiscal? O que, afinal de contas, esse arcabouço fiscal traz? Porque os à esquerda não querem nem que exista teto. Claro, é. O à direita, que é o Novo, ele acha que é pouco. Claro. Mas, curiosamente, desses à esquerda, parece que o PSOL também estava achando que tinha coisa ali que era demais, deveria ser freado. Porque, ao contrário do que as pessoas falam, existem sim parlamentares à esquerda e à direita que querem trazer moralização no processo, tanto de um lado quanto do outro.
Infelizmente, você encontra menos de um lado e mais do outro. Mas isso a gente não vai fazer aqui porque nós não estamos aqui para fazer militância ou estar fazendo aspecto ideológico. Apenas dizer, infelizmente, é mais de um lado que do outro. Mas você encontra indivíduos que querem moralizar a política em ambos os lados. Professor, eu não lembro quem disse essa palavra, talvez o senhor possa me lembrar. Palavra não, essa frase. Mas a política, ela é a arte do possível. Ah, eu não lembro também. Não lembra também? A política, ela é a arte do possível. É claro que dentro deste tabuleiro do possível e também da política, não é tudo junto, cada um tem o seu papel. Aqui nós, enquanto comentaristas, nós colocamos a nossa perspectiva. Também acaba influenciando de alguma forma tudo aquilo que aparece na imprensa, o que cada um fala, não é? O que cada um defende lá dentro também da Câmara dos Deputados e depois ali no Senado também. Ou seja, tudo na verdade, um conjunto de força para conseguir chegar a esse denominador comum. Sim. Então, da minha perspectiva, não era o que nós precisávamos para o país. Eu critico, não é, essa retirada de sanções, porque afinal, se um governante ele não consegue cumprir, não é, questões mínimas relacionadas a uma boa administração, ora, o porquê ele vai continuar neste cargo? O porquê não entregar a outra pessoa que se mostre capaz de cumprir minimamente essas condições? Aí fica o questionamento. Eu não estou aqui defendendo, por exemplo, uma criminalização, porque nós sabemos que não é fácil administrar um país como o Brasil. No entanto, nós precisamos ter freios, né? Eu não diria nem freio, mas como é que chama lá no carro? Um freio de mão, freio de mão, freio de mão. O freio de mão, sabe? De dizer, chega, meu amigo, acabou. Porque daqui para frente não dá mais. Nós precisamos ter responsabilidade. Eu acredito que nós estamos flexibilizando cada vez mais a importância justamente da responsabilidade no meio público. E aí isso precisa ser revisto. No entanto, quando nós jogamos lá no Congresso Nacional, não é o ideal, nunca é o ideal que nós conseguimos alcançar, não é? Mas ali, no meio de todas essas negociações, nós ainda tivemos o governo lançando mão de emendas parlamentares, de várias outras estratégias. No entanto, apesar do próprio governo ter lançado mão desse tipo de estratégia de emenda parlamentar, o arcabouço fiscal, ele acabou sendo conhecido como uma pauta do Lira. E sim, foi a vitória do Lira. Desculpa eu ter interrompido. Uma vitória do Lira. E aí, na próxima pauta, a gente vai até analisar um pouco qual é a interferência e o poder que o Congresso Nacional está tendo no Executivo. Né? Porque isso, pouco a pouco, está crescendo. E a gente precisa entender este cenário também. Agora, voltando a essa questão dos próprios partidos lá que nós estávamos falando, da Rede, do Novo e do PSOL. Não é? Voltando justamente a essa questão da arte do possível. Não é? Porque quando a gente analisa, tá, a atuação desses partidos, nós não vemos que eles conseguem, que eles avancem com vitórias substantivas. Talvez o posicionamento deles tenham ganhos que daqui de fora nós não conseguimos avaliar ou perceber. Não é? Porque são aquelas negociações que acabam ocorrendo, não é? Que não chega naquilo que eles defendiam, no entanto, teve algum ganho, não é, a partir de negociações, mas não a ponto de chegar naquilo que eles estavam defendendo, cada um a partir da sua perspectiva. Mas eu avalio o seguinte, até que ponto esses partidos eles vão conseguir sobreviver neste tipo de ambiente? Mas se negando a entrar na política da arte do possível e conseguir negociar adequadamente. Isso não significa que eles precisam abrir mão dos seus valores, daquilo que se acredita. No entanto, eu acho, por exemplo, que o Novo ele vai começar a passar
por uma espécie de amadurecimento, tanto que já estão previstos até Vai deixar mesmo... de ser laranja Isso. para ficar mais, mais forte a cor. Tanto que eles vão começar a fazer algumas alterações ali não sei se no estatuto, mas na forma, na própria estrutura do Novo, de como lidar com a política, porque eles perceberam que essa inocência, eu colocaria até inocência, não é? Como o partido foi estruturado, ingenuidade que ele foi estruturado e que os parlamentares, aqueles que foram eleitos, entraram para a política. Entraram de uma forma ingênua. Né? Ingênua porque se você defende determinados valores, mas não consegue ter a noção de como funciona a máquina, você vai ser engolido por esta máquina. Perfeito. E vai acabar a máquina fazendo o quê? Expulsando, porque essa peça não interessa. Mas é isso mesmo. Tá? Poxa, então, fantástico. como é que um partido, por exemplo, como o Novo, né, vai conseguir sobreviver? Eu comecei a ter uma certa expectativa por conta dessas mudanças anunciadas, que eu espero que ocorra assim. Mas, por exemplo, quando ocorre o Marcel, não é? Que é o Marcel Van Hatten, que é lá do Novo, lá do Rio Grande do Sul, ele se candidatou para ser presidente da Câmara dos Deputados. É o bloco do eu sozinho. Ele não tem nenhuma condição. Não conseguiu, não tem discurso. Condição. É aquilo de dizer, não, é para marcar a bandeira. Tá, mas eu ainda vejo, você quer o bloco do eu sozinho? O que você vai conseguir com isso? O porquê não se consegue fazer uma negociação, um bloco? Porque nós, especialmente da perspectiva da direita, ela não vai conseguir se consolidar se não tiver um bloco sério de oposição que consiga trabalhar adequadamente. Porque se ficar cada um no seu quadradinho, não vai avançar e muitos deles vão sair do jogo. É interessante, olha, professora Daniela, é maravilhoso. Várias coisas que foram apresentadas e uma delas, várias delas. A primeira, várias vezes eu já te vi se expressando, dizendo que a sociedade é polissegmentada complexa. É isso mesmo. O que significa que a sociedade é polissegmentada complexa? Ela é composta de vários tipos de pessoas, personalidades. Ela é configurada numa pluralidade e numa diversidade. Ora, não tem como você imaginar que a sociedade pode ser dividida em dois lados, porque são dois lados homogêneos, ou a sociedade é uma coisa só. Isso expressa uma espécie de loucura daquele que não sabe o que é a política. Exatamente para essa polissegmentação complexa, é que a gente encontra na democracia o melhor regime político para que a sociedade consiga alcançar as suas pretensões. E ela alcança suas pretensões onde? No local em que ela cria as instituições, que as instituições são leis, local em que ela faz as leis, no parlamento. O objetivo do parlamento, aquilo que o parlamento faz, ele tem que fazer, é buscar os pontos de contato. O que significa ser polissegmentado complexo é uma pena que não dá para desenhar aqui, são as intersecções entre círculos. Um ponto de contato aqui, outro ponto de contato lá, como você falou. A política é a arte do possível. Se você associa a política, o combustível da política à saliva, é no debate que você vê os pontos de contato e trabalha com o possível. Aqueles que não querem trabalhar com o possível, eles acabam tendo um nível de radicalismo ou um nível de fundamentalismo que não os permite participar da arte de falar no parlamento. E eles acabam se excluindo. Foi maravilhoso quando você falou do Novo, porque eu lembro, o Novo é um partido que ele surgiu de um sonho espetacular. Com uma ideia de partido político, uma ideia de sociedade que seria a sociedade liberal pela sua essência. Mas certa vez, conversando com uma das lideranças do Novo, eu disse, o problema todo é a ingenuidade que você disse. O problema todo é que vocês estão brincando do profeta desarmado do Maquiavel. Não adianta você ter o discurso correto e não ter armas para poder organizar o processo e garantir a segurança. No caso do Novo, a ingenuidade era tão grande que renunciaremos ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. É fantástico. Nenhum de nós acha que os partidos políticos deveriam usar esses recursos públicos. Nenhum de nós. Só tem um detalhe. Os outros usam. E aí você vai tentar fazer a política num ambiente que todos estão se armando, ou seja, estão usando os recursos que têm para melhor trabalhar a disseminação das suas ideias, melhor trabalhar a negociação, porque tem recursos. Uma pessoa que gosta de trabalhar política não é para amador. O Novo, com essa questão do fundo partidário, não é, do fundo eleitoral, eles
quiseram dar um salto, né? É claro que que nós não defendemos que esse fundo exista, mas não é possível em um país como o nosso você fazer este salto sem entender que as mudanças, elas são feitas de acordo com um processo. É um processo transitório. E como funcionaria esse processo transitório? Justamente onde o novo pode inovar vai ser colocando critérios para a distribuição deste fundo, porque hoje cada partido distribui como ele quer. O dono do partido, que é o presidente, ele distribui como ele quer. Por exemplo, se ele quiser jogar ali 90% dos recursos em apenas um candidato, ele vai fazer isso. Dependendo dos recursos que ele tem de acordo com a legislação eleitoral, se ele tiver isso, ele vai fazer isso. E não existe essa questão das cotas que existem hoje. Gente, isso é, na verdade, uma cortina de fumaça, porque elas não funcionam na realidade. O que o partido faz? Ele distribui alguns valores ali de uma forma simbólica, mas concentra os recursos naquele que já está eleito, né? Então não existe isso de uma distribuição justa, adequada, porque este candidato ele é bom, ele tem futuro. Não existe isso. Posso te fazer um complemento? Qual é a função de um partido? O partido, ele significa um canal para que a sociedade possa produzir as suas instituições e para que ela possa participar da governança. O partido político, ele existe para isso. Ele é um canal para selecionar também. Ora, quando você disse que haveria várias formas de você trabalhar, uma delas é criando critérios para a distribuição dos recursos, ou a maneira de gerenciar esses recursos, isso é fundamental. Sabe por qual razão? Porque até a maneira como está estruturada a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, ela está estruturada de acordo com a representação que os partidos têm na Câmara. O que isso significa? Se eu sou um presidente... E detalhe, ele não faz isso não é porque ele é corrupto, não, é porque ele não é idiota. Se eu sou um presidente de um partido e eu recebo os recursos de acordo com a proporção que eu tenho dos meus parlamentares lá na Câmara dos Deputados, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, eu tenho que reproduzir isso aqui. Como é que eu vou reproduzir? Oxigenando as lideranças, ou seja, trazendo novos líderes? Não. Eu vou manter ali, porque a preservação daqueles que estão lá que garante pelo menos o mínimo possível para continuar funcionando. E como é que eu vou fazer a oxigenação? Eu vou colocar indivíduos que, de repente... Se lembra que eu falei que é o canal para a seleção e o canal pelo qual a sociedade vai e apresenta suas demandas e cria suas instituições? Ora, eu não vou nem me preocupar em fazer uma seleção e uma preparação desses quadros. Eu vou atrás de pessoas que já são personalidades que têm uma visibilidade pública. Na realidade, eu não formo ninguém. Eu vou atrás daquele que já está visto e coloco no meu partido. Agora você vai concorrer porque você não precisa de mim nem para te formar em política, nem para te formar em sociedade, nem para te formar em parlamento. Não precisa para nada, só preciso de você para colocar lá e você me trazer mais dinheiro. O que as pessoas, a estrutura está errada. Exatamente, a estrutura está errada, mas o que as pessoas não entendem é que este discurso da mudança radical, sem ter um plano de passos transitórios, eles são apenas discursos vazios. Sim. São apenas discursos eleitoreiros, não vão passar disso, não é? O novo já passou por essa fase de inocência. Está amadurecendo. Agora precisa fazer este tipo de planejamento. Ora, nós defendemos estes valores. São esses os valores que nós queremos chegar, que o país possa usufruir. Exatamente. Não é? Porque essa é a questão. São os valores que nós defendemos e que nós queremos que a sociedade brasileira usufrua. No entanto, gente, não adianta um parlamentar, um candidato chegar e falar: bom, eu defendo isso e deve ser assim. Ok. Mas qual é o planejamento? Quais são as fases de transição que vai chegar neste seu ideal ou na sua proposta? É essa questão que muitas vezes a população não entende. Porque para ela soa, bom, esse discurso aqui, ele é tão interessante, é isso que eu quero para o meu país. Mas ele esquece de entender que uma transformação, ela não se faz como um passe de mágica do dia para a noite. Os nossos parlamentares, eles não são mágicos, não é? E ainda bem, não é, gente? Ainda bem, graças a Deus. Porque imagino que tipo de coelho poderia sair dessa cartola, né?
Mas, voltando, então, o que nós precisamos e o que nós defendemos, acredito que o senhor também, professor, é esse tipo de planejamento e de fase transitória. Porque discurso inocente, não é, com valores, sem planejamento, isso não serve de nada para a nossa sociedade. Olha, eu vou te dizer do fundo do coração. Eu acho que, né, a questão, o discurso inocente já passou. Claro. Já se acordou que precisa desses recursos. Sem esses recursos não consegue avançar na pauta, aumentar o número de parlamentares e, pior, não consegue formar quadros. Política não é para amadores. Amador não faz política. Se é para profissionais, você tem que pagar e contratar esses indivíduos que têm alto nível. E não tem nada errado nisso. O que tem errado é pagar para indivíduos que não merecem, que estão indo ali apenas para obter benefícios, participar da divisão do butim. Não é isso. Então, é para indivíduos que têm que ser muito qualificados. E essa qualificação, ela faz parte da formação que o partido tem que ter. Não adianta, por exemplo, com todo respeito, não adianta o partido fazer prova e concurso para os melhores fatos. Tá brincando comigo? Ora, a função do partido é preparar o quadro, não é selecionar uma aristocracia da sociedade que já está preparada. E aí, essa crítica é direta para porque eu tenho muito carinho e já sabem que isso está errado, tanto que isso vai ser afastado. Não é ficar fazendo concurso e seleção, tá brincando. A seleção que tem que ser feita é moral. Não é a seleção intelectual, é a seleção moral, porque se o indivíduo desconhece, ele pode conhecer se ele tiver uma formação. É para isso que se inventou a escola, para isso que se inventou o partido. Exato. O partido, ele forma quadros. Não é a seleção. A seleção tem que ser moral. Esse indivíduo tem capacidade, ele representa a sociedade bem, ele é um indivíduo que tem honestidade, ele é alguém que está querendo fazer algo que... Essa que é a seleção que tem que ser feita. E não uma seleção intelectual. E já é um erro. Porque a função do partido é formar quadros. O partido tem que fazer isso. Mas aí nós temos a questão, voltando para aquilo que isso deslocou a partir da questão do que estava acontecendo no arcabouço fiscal. Exato. Foram os únicos 3 que têm os fundamentos muito bem estabelecidos. Mas o problema todo é como que nós vamos trabalhar na questão do arcabouço fiscal. E aí eu encerro fazendo uma pequena reflexão sobre o arcabouço fiscal. Olha que coisa curiosa. O arcabouço fiscal talvez tenha sido aprovado porque pior do que ter esse arcabouço é não ter nada. Com certeza. Esse é o problema. Você não pode não ter nada. Você tem que ter alguma coisa. Ora, nós trabalhamos, e a BMC em especial, ela raciocina e trabalha com investidores. O investidor é um cara muito sério. Ele não é alguém que vai jogar o seu dinheiro fora. Ele precisa ter um mínimo de racionalidade no espaço onde ele vai colocar o seu dinheiro, porque o investidor, ele está gerando emprego, ele está apostando, a aposta que ele faz é uma aposta... Então ele precisa ter previsibilidade. Ora, como que tem... É melhor você ter qualquer coisa do que não ter nada. Claro. Por quê? Porque o que se queria é não ter nada. Jogou fora o teto. O teto era uma obra de arte. A responsabilidade fiscal era uma obra de arte. A questão da legislação trabalhista era uma obra de arte. Sim. Onde que estavam os erros? Claro, porque fez tudo isso sem criar a base para estimular o empreendedorismo do Brasil. E aí, como é que você estimularia o empreendedorismo do Brasil? Dando apoio para aquele que tem recurso e vai aplicar. Exemplo, alguns países que estimulam mais o empreendedorismo, micro e pequeno empresário, 2 a 3 anos de 0 de imposto. Se vai gerando emprego, diminui o imposto. À medida que aumenta a quantidade de colaboradores, funcionários, empregados, falem com vocês, acharem melhor, porque isso é tudo paliativo, isso é tudo discurso. Mas aquele que está trabalhando, colaboradores, coloquemos dessa forma. À medida que vai aumentando, diminui o imposto também, porque o objetivo é gerar indivíduos que vão estar trabalhando na sociedade e fazendo a economia circular. Isso é estímulo ao empreendedorismo, facilitar o processo de construção, criação e encerramento de empresas. É um inferno. Se você monta uma empresa com medo de quebrar, porque você não sabe quando que você vai fechar a empresa. Para fechar é quase que impossível. Ou seja, ali vem toda essa estrutura em que jogou-se tudo isso fora, não criou, era uma obra de arte que havia, mas o arcabouço fiscal, ele veio para jogar isso fora, só que ele precisa de algo, porque se não tiver esse algo, o investidor não vai querer botar o seu dinheiro. Aí, por isso que teve uma vitória. Mas olha que coisa curiosa. Quem foi o vitorioso? Você falou muito bem. O vitorioso nisso foi o Lira. Ele falou quem manda no pedaço. O Lira chegou e disse, aqui quem manda sou eu. Isso vai ocorrer, vai caminhar de acordo com o que eu quiser.
praticamente o Lira estabeleceu uma forma de governar no Brasil. Sim. É quase dizendo, nós não somos... Bom, como a gente não sabe se nós somos parlamentaristas, não sabe se nós somos presidencialistas, a gente não sabe se somos presidencialistas, seremos liristas na Câmara. A partir de agora, está muito claro. Para fazer qualquer coisa, conversa comigo. Inclusive você, presidente do Congresso, que por a reboque é presidente do Senado. Inclusive, você vai ter que conversar comigo. Quem manda no pedaço sou eu. Foi uma vitória dele. Sim. Significa que as negociações vão ter que passar mais pelo Lira, vão custar mais caro. Não estou falando de corrupção. Estou falando caro, é o valor da negociação. Sim. Vão ter que ceder mais do que se cede. imagina. O Lira foi o grande vitorioso. Com um arcabouço que a gente não sabe, afinal de contas, o que ele vai trazer de concreto. Até agora eu não sei. Professor, vamos aprofundar esse lirismo no Brasil, não é? Porque nós temos agora o Congresso, não é, mudando o mapa do poder dos ministérios, do executivo, não é? Que foi bem criticado pela ministra Marina Silva, não é? Estão ocorrendo, aliás, essa MP pretende realizar diversas, não é, alterações, até mesmo... por exemplo, colocando o COAF de volta ao Banco Central, não é? São algumas mudanças interessantes. Por outro lado, retira a demarcação de terras indígenas lá do Ministério de Povos Indígenas e indo para o Ministério da Justiça. Enfim, estão remodelando o executivo. O legislativo pode fazer isso? Pode. Porque cabe ao legislativo definir as regras do sistema político brasileiro, inclusive. Ora, qual é uma das grandes batalhas? E essa é eu vou dizer, um dos grandes trabalhos. Eu estou nesse trabalho há mais de 25 anos. E eu tive o privilégio de conhecer uma personalidade, melhor dizendo, que tinha uma tese que dizia qual era o caminho para fazer isso, que é o Dr. Armênio dos Santos, que foi secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, que ele defendeu uma dissertação de mestrado explicando qual era o caminho para se solicitar uma constituinte revisional exclusiva para o sistema político. Ora, por qual razão? O legislativo pode fazer, se ele quiser, ele pode fazer toda a reforma do sistema político brasileiro, incluindo nessa reforma do sistema político colocar travas, porque o sistema de pesos e contrapesos é definido pelas instituições. As instituições quem cria é o legislativo, apesar do executivo poder entrar com seus decretos, apesar de agora, para nossa surpresa, o judiciário entrar e preenchendo lacunas porque o judiciário acha que cabe a ele legislar também, o que isso por si só é um absurdo. Mas, por exemplo, o legislativo poderia colocar todos os freios ao judiciário. Se o legislativo desejar, ele encerra o papel revisional do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ele entra com uma PEC, altera a Constituição, diz, a partir de agora, acabou. Última instância é Superior Tribunal de Justiça. Só vai uma demanda para o STF, elementos específicos configurados nessas regras aqui e ponto final. O STF, a partir não fala mais nada. Como o Legislativo poderia simplesmente dizer, a partir de agora está criado um quarto poder. Sai o TSE do Supremo Tribunal Federal, porque, convenhamos, o TSE é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Sai de lá, ele vira um quarto poder, com orçamento próprio e com uma tarefa específica própria, e vai ser configurado dessa forma. O Legislativo pode fazer tudo isso. Tá? A grande questão é que quando nós vemos o que está acontecendo, quando Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o poder, ele assumiu tendo o papel de pagar os custos da coligação. Nós não temos coalizão. Coalizão significa o seguinte, pessoas diferentes se reúnem, chegam a uma pauta comum e são pactuados que essa pauta comum vai nortear a conduta de ambos, ou do que da quantidade que... Isso é uma coalizão. Coalizão é um tará. Exemplo, na Grécia, a Siriza era uma coalizão. Tá? Agora, o que faz é coligação. Pessoas diferentes se reúnem para derrotar o inimigo comum. Ninguém cede nada e depois que derrotou, o que a gente faz? Era uma brincadeirinha que é quase o que a gente faz, a gente até olha e diz assim, realmente a gente não sabe o que faz. Era uma brincadeira, uma piada que na década de 50 se dizia que o Brasil tinha que resolver o problema do nosso desenvolvimento. Tá? Temos que resolver o problema do desenvolvimento brasileiro. Como é que a gente faz? Reuniram os militares, os políticos, os administradores, reuniu todo mundo numa sala enorme, gigantesca, representativos. Aí eles falaram assim, já sei, nós temos uma ideia. Qual é a ideia? Nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Como assim? Muito simples. Nós vamos perder a guerra, os Estados Unidos virão aqui e vão botar uma espécie de plano Marshall, vão reorganizar o Brasil e nós vamos ter o desenvolvimento que nós temos, que nós estamos vendo no Japão e nós estamos vendo na Europa.
Aí todo mundo, nossa, que ideia maravilhosa. Aí um general levantou o dedo e disse, mas como militares nós temos que trabalhar com a pior hipótese. E se a gente ganhar essa guerra, o que a gente vai fazer com o território americano? Essa é a pior... É o caso da coligação. Uhum. Vamos derrotar o nosso inimigo. Derrotou. E Sim. agora? O que a gente vai fazer? Ninguém cedeu nada. Claro. É o custo que Sua Excelência, o presidente Lula, está passando. Passou de 23 ministérios para 37. Sim. Tem que pagar o custo da coligação. Isso aí não tem nada de corrupção. Claro. Isso é o custo de um sistema e uma política de baixo nível. Aí eu faço a crítica. Isso é política de baixo nível. Mas é do sistema. E quem pode colocar freio nisso? É o legislativo dizendo, nessa configuração você tem que seguir tais regras. Sim. Senão, não tá fora daquilo que é a reestruturação institucional que nós fizemos. É papel do legislativo. Legislar e fiscalizar. Ele pode fiscalizar, incluindo, criando legislações que são travas para o processo executivo. Professor, o senhor está falando sobre a coalizão, né, que ocorreu, mas a ministra Marina Silva, ela disse o seguinte, que o Congresso quer padrão Bolsonaro no governo Lula. E aí? Parabéns ao Congresso. Veja, eu não estou aqui para defender Sua Excelência o presidente Bolsonaro. Mas o que eu estou dizendo é apenas o seguinte, deixemos de lado Sua Excelência o presidente Bolsonaro, deixemos de lado Sua Excelência o presidente Lula, Sim. deixemos de lado Sua Excelência o presidente Temer e vamos pegar a lógica do processo. Quando Sua Excelência o presidente Temer assumiu, e olha, para fazer justiça, hein? Sim. Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff, quando ela assumiu a presidência da República, logo depois, no primeiro mandato, ela tentou fazer uma coalizão. Ela foi impedida de fazer a coalizão. Ela tentou, de todas as formas, se aproximar do PSDB. Mas foi impedida de fazer isso. Ora, por qual... Veja, não estou aqui para defender ninguém. E nem está dizendo que nós estamos vivendo num ambiente de santos. Não é isso. É tentar entender o processo para entenderem por que eu estou batendo as palmas. Sim. Por quê? Foi um processo de busca de reorganização de um hábito político, de uma estrutura política. Sim. Aí vieram as mudanças legais para colocar freios nas ações do executivo, responsabilizá-los, trazer racionalidade no processo de negociação. É o que me parece. Foi tudo isso que foi caminhando. Quando chegou Sua Excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele pode ter travado ou pode ter escorregado em alguns ministros, mas parte expressiva dos seus ministros tinha uma qualidade técnica e uma certa habilidade política notória e espetacular. Peguemos alguém que era mais tímido politicamente, mas tecnicamente era espetacular. O nosso governador do estado de São Paulo. Sim. Peguemos alguém que era tecnicamente e politicamente espetacular. Sua Excelência, a senadora Tereza Cristina. Nós podemos citar vários que participaram. Ele montou algo tentando pensar racionalmente e trouxe Sua Excelência o ministro Salles, hoje deputado federal Ricardo Salles, para trazer a lógica de buscar uma reorganização da maneira como tratar a questão ambiental, levando em consideração o desenvolvimento. Veja, não é crescimento. O Salles, pelo que eu entendi daquilo que ele estava fazendo, ele pensava o desenvolvimento, porque não tem desenvolvimento se você não fizer uma exploração racional, correta, com uma legislação que impeça a corrupção e com uma legislação que consiga trazer recursos para aqueles povos que estão lá no meio da floresta amazônica e são os únicos que não recebem recursos. Ou se recebem de uma maneira parca e são vistos como animais de zoológico por alguns indivíduos e querem ser colocados lá. Era um processo de racionalização. Sim. Aí o que ela falou? Estão bolsonarizando. Por que eu aplaudi? Sim. Porque a tentativa de fazer esse processo de dar lógica a essa quantidade de ministérios que foi criado para pagar dívidas políticas. E essa lógica vem atribuindo os cargos acessórios ou os órgãos acessórios para aqueles órgãos ministeriais que são mais adequados para ter, como, por exemplo, o COAF. Por que você vai colocar o COAF no Ministério da Economia se o COAF ele tem um papel de fiscalização, dentre outros, e isso vai ter que ser dado em qualquer lugar? Não é um órgão político. Não é um órgão. Aí você vai colocar no que há de mais técnico. O que há de mais técnico que o Banco Central? Eu acho que esse ponto que você falou da racionalização, ele resume muito bem, não é, o que está sendo proposto. Num primeiro momento, eu fiquei analisando, não é bom?
a demarcação de terras indígenas saindo do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça. Aí me parece o seguinte, né? Que todas essas mudanças, a gente pode até citar algumas outras, elas buscam, não é trazer essa racionalidade que você diz, mas também tentar reduzir o máximo possível interferências diretas políticas, que poderiam ser já pré-direcionadas, não é? Como, por exemplo, a questão das demarcações das terras indígenas, a questão do COAF, não é? Quando nós temos esse tipo de alocação que estava previsto ali no governo Lula, o que se tem ali já é uma pré-definição do que iria acontecer em cada uma dessas decisões. Não é? Agora, quando você faz esse tipo não é, de realocação, aí nós temos aquilo que você diz, não é? Que é a racionalização. Desculpa, você entende racionalização porque você trabalhou com a construção de um programa de governo. Sim. Já. Você foi a autora executiva e a organizadora de um programa de governo. Então você sabe dessa racionalização como poucos. Por isso que você pegou, na hora que eu falei racionalização, você disse isso mesmo. Desculpa ter te interrompido. Claro. Não, imagina, eu coordenei um plano de governo, mas eu tive a sorte, não é? Eu não vou mencionar aqui a pessoa, não é? Mas a sorte de ter ali um candidato, não é, que realmente queria fazer algo sério. É um cara sério. Não vamos então, fazer para não. Mas ele sabe, se ele estiver assistindo ele deve estar assistindo e vai assistir. Com certeza. Foi uma das grandes perdas que São Paulo teve em não ter ouvido mais, porque ele é bom. Esse cara é bom, mas infelizmente a gente vai tratar de outras coisas. Pois agora. A ministra também falou o seguinte, que essas alterações ali no próprio Ministério do Meio Ambiente vão interferir nas negociações. Desculpa, eu estou quase dando risada, porque já são mais de quantos anos, professor? Mais de 10, quase 15 anos de negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Sim, vai interferir. Eu não gostei disso. Depois eu falo, você falar, eu vou dizer por que eu não gostei dessa frase dela. Pois é, então ela falou isso, que essas alterações vão interferir diretamente, mas aí, até por isso eu dei risada quando eu olhei, porque parece que nós já estamos tendo interferências há muitos e muitos anos, porque esse acordo eu já não tenho esperança. É aquele tipo de acordo que eu acho que a União Europeia deixa ali na gaveta para tentar fazer algumas negociações que são de interesses da União Europeia, mas eles sabem, nós sabemos que esse acordo dificilmente vai à frente, né? Olha, eu vou dizer qual foi a minha crítica que eu tenho a essa frase dela. E aí, com todo o carinho que eu possa ter pela ministra Marina Silva, e inclusive quando ela concorreu à presidência da República e ela foi espancada inadequadamente pelo partido do qual ela tinha saído, e eu achei que foram injustos, inadequados e desleais com ela, eu a defendi publicamente, agora eu vou falar publicamente e falo, certamente não chegará para ela, se chegar, faço questão que ela ouça. Ministra, pelo amor de Deus, essa sua frase é uma das frases mais inadequadas que podem ser faladas, por uma razão simples. A senhora é ministra de um governo do Brasil. A senhora não tem que estar dizendo publicamente que este tipo de reorganização, realocação de órgãos, cargos ou reestruturação dos ministérios vai dificultar a nossa negociação com a União Europeia. Fazer isso publicamente, várias pessoas ao meu lado, quando nós vimos isso num determinado local, perguntaram, ela está ameaçando? Uhum. Ou seja, a senhora está fazendo o quê? A senhora está falando que isso vai ocorrer e publicamente ao falar, a senhora está o quê? Ameaçando o país, dizendo, olha, ou fazem da maneira como eu quero, ou eu estarei do outro lado. A senhora é ministra do governo de Sua Excelência o presidente Lula. Se a senhora tem algum problema contra ele, ou o problema a respeito da política que ele está adotando, a senhora se reúna no ministério, se reúna no gabinete presidencial. Por qual razão? Porque ao fazer isso, a senhora simplesmente coloca para todos o quê? Uma fissura no governo e praticamente diz, eu estarei do lado da União Europeia. Porque a senhora disse que isso vai dificultar o acordo Mercosul e União Europeia, como você falou, há 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos que isso está em debate, e quem trouxe uma solução foi o presidente Bolsonaro. Agora... Para o acordo... Só para dizer, e ao fazer isso, o que ela coloca? A senhora, como ministra desse governo, a senhora tem um papel de falar para o presidente e para o governo, ou para os demais ministros, ou para o Congresso,
lá nas reuniões interna corpore dizendo isso vai prejudicar e o que eu devo fazer para que, se isso acontecer, não prejudique esse acordo, porque o seu trabalho é fazer com que o acordo aconteça e não apenas alertar que vai estar, porque o que a senhora diz é o seguinte, não contem mais comigo, praticamente é isso que ela está falando. Então a senhora não pode fazer isso, ministra, com todo o respeito que eu tenho e carinho que eu posso ter pela senhora. Não faça isso. Agora, teve um membro no governo, na audiência pública que teve com a Marina Silva, que disse o seguinte: o presidente Lula, ele é o embaixador do meio ambiente do Brasil no mundo. Nós não precisamos de outro, né? Então já escanteou. Se já escanteou, talvez seja porque ela não está fazendo parte da mesma configuração. E veja, eu não estou aqui para defender o presidente Lula, não, mas para ver como o negócio está tão desestruturado. Que embaixador do meio ambiente é esse que vai na Argentina e diz assim, eu vou colocar 500 milhões aqui porque a gente precisa fazer um gasoduto da Argentina para chegar na própria Argentina. Quem sabe um dia chegar no Brasil e o processo de extração de gás vai ser pelo fracking. Para quem não sabe o que é o fracking, faz-se um buraco na terra até alcançar a camada, depois esse buraco cai e joga água, ou joga gás, ou joga produtos químicos que vão expulsar o gás ou o hidrocarboneto que seja, para que ele aflore na rocha. Isso é altamente poluente, isso é péssimo, é o pior sistema de todos. E a gente tem gás natural, também que a gente pode ser explorado lá no pré-sal. Por que vai botar lá e não aqui? E mais, se é um embaixador do meio ambiente, como é que ele vai colocar dinheiro para uma extração de gás por um processo ambientalmente reprovado no mundo inteiro? Que embaixador é esse? Então, já estão escanteando ela, o embaixador é ele, o embaixador do meio ambiente não poderia aprovar um negócio desse, muito menos falar alguma coisa do gênero, já mostra que o negócio está totalmente desestruturado. Bom, professor, vamos sair um pouquinho do Brasil, a gente ainda pode voltar se der tempo, tem mais 2 pautas com relação a questões brasileiras, mas nós tivemos aqui uma nova ameaça nuclear vindo da Rússia, né? Porque os Estados Unidos liberaram caças para a Ucrânia e a partir disso a Rússia anunciou mais uma ameaça no seguinte sentido: parece que o Ocidente está está continuando a escalonar, não é, a tensão entre a Rússia e o Ocidente, não é, entre o Oriente e o Ocidente. Até que ponto nós podemos considerar que é uma ameaça que realmente pode se configurar em uma guerra nuclear? Essa é a pergunta de $1 milhão, Com viu? certeza. Todos os países que trabalham com armamentos nucleares, eles têm na sua doutrina etapas sucessivas. E dentro dessas etapas sucessivas tem a possibilidade de usar armamentos táticos. O armamento tático é um armamento de menor poder destrutivo, tá? Mas é armamento nuclear. Claro. Né? É menor poder destrutivo em que é utilizado no campo de batalha para permitir avanços ou estagnar o avanço do seu adversário. Né? Não é o estratégico ele vem para destruir toda uma infraestrutura, leva a população junto, leva um espaço geográfico junto, leva uma cidade junto. O estratégico tem outra configuração. Sim. Então existe, todos os países têm essa doutrina e eles vão passando do tático até chegar ao estratégico. Ponto. Qual é o grande problema? A Rússia se meteu numa emboscada criada por ela própria e chegou-se no impasse que a Rússia não tem mais como recuar. E qual era a aposta da Rússia? É o cansaço. Os russos têm, talvez, mais tropas e armamentos de menor qualidade, porque isso ficou configurado, apesar de eles terem armamentos de pontas que foram testados. Mas se aquilo que está sendo divulgado para o Ocidente, e aí a gente sempre tem que tem duvidar das divulgações, porque elas vêm contaminadas com uma determinada intenção, se aquilo foi divulgado, se mesmo esses armamentos de ponta foram abatidos pelas baterias antiaéreas, porque, por exemplo, os mísseis hipersônicos, eu acho que é este o nome, eles têm uma capacidade de manobrabilidade que eles conseguem desviar das baterias antiaéreas, mas segundo consta, foram abatidos. Números expressivos, não era para ter sido abatido um, porque é considerado algo de mais avançado. Se isso está ocorrendo, aí o que os russos apostavam? No cansaço dos ucranianos. Sim. Porque a população ia chegar a um ponto que não ia ter mais combatentes, independentemente de ter arma. Mas tem um detalhe.
As armas que estavam sendo fornecidas até então eram armas táticas, o que significa armas que se esgotam no campo de batalha. Existem algumas armas que são estratégicas, o que significa que essas armas podem ir além daquele campo de batalha e produzir outro no território do inimigo. Ou seja, quando a Rússia ouve que vão trazer caças F-16, aí já é estratégico. Porque eles podem vir a bombardear Moscou, eles podem vir fazer um combate no território russo. Aí o que os russos falam? Espera aí. Até então vocês estavam botando armamento lá até eles cansarem. Agora vocês estão colocando um tipo de armamento que eles podem fazer a guerra no meu território. Fazer a guerra no território russo, o que os russos concluem? A partir daí, os ucranianos não estão lutando mais sozinhos, apesar de nós sabermos que eles não estão sozinhos. Mas existe uma interferência direta e imediata para nos destruir, que não é mais da Ucrânia, é dos seus aliados, a OTAN e os Estados Unidos. O que vai restar para aquele que fez uma aposta, deu um tiro no pé, fez tudo errado e vê que a possibilidade da reconfiguração da guerra com armamentos estratégicos pode ir no seu território? A partir daí, então, nesse caso, eu vou ter que usar todos os recursos que eu tenho. Se os armamentos de ponta que os russos afirmam ter não estão sendo utilizados e aqueles que ele disse que tem e utilizou, comprovou que tinha, não conseguiram ter o resultado espetacular que se vê, tanto que a guerra não parou e eles não avançaram e derrotaram a Ucrânia, significa que eles têm que dar um passo além. A questão é, em que momento haverá um corte ao ponto de este passo além ser necessário para os russos e haverá predisposição dos russos começarem uma guerra que aí não haverá vitoriosos. E se não houver vitoriosos, uma coisa pode ocorrer: identificar algum derrotado integral. E esse derrotado integral pode ser a própria Rússia. Precisa ter coragem, é uma aposta. Com certeza. Né? Bom, mas nenhuma agência de risco, né, antes de efetivamente acontecer o ataque da Rússia à Ucrânia, acreditou que a Rússia iria bancar e iria fazer a guerra. Né? Então, por isso que nesse momento essa ameaça me deixa realmente bastante preocupada. Não é? Porque não me parece que o Putin tenha o perfil de ser alguém que faça... Se bem que não foi ele, não é, que disse ou que fez essa ameaça, não é? Foi o Medvedev. Foi o Medvedev. Mas o Medvedev é aquele ventríloco, não é? É o boneco. É o boneco. Que o Putin fica ali só falando, né, o que na verdade sai ali da boca do Medvedev. Mas ainda assim, por mais que tenha sido o Medvedev, é realmente preocupante, porque isso quer dizer que é uma mensagem do próprio Putin. Mas é claro que se chegar ao ponto do próprio Putin, não é, fazer esse tipo de manifestação, eu acredito que aí nós já teremos ultrapassado a linha que não poderia. Não é? Porque é esse o ponto. Então o mundo está olhando para esse conflito, tentando pensar qual é o limite. Olha, Dani, tem uma coisa que é bem interessante, professora Daniela, quando você falou do Medvedev. Na Rússia nós temos umas 5 ou 6 personalidades que são figuras-chave mesmo, que são importantes. O Medvedev é um deles. Sim. Tá? O Lavrov é outro. Com certeza. Tá? É o ministro das Relações Exteriores. Lavrov é outro. Tá? O ministro da Defesa é outro. Sim. Nós temos uns 5 ou 6 que realmente você pode dizer, se esse cara abrir a boca, nós temos que levar em consideração. Porque pode ser uma manifestação do Putin, mas também pode ser uma manifestação própria dele e não do Putin, mas que está extremamente alinhada com o Putin. O russo, ele sempre raciocina da perspectiva da segurança e da defesa. Porque é um povo que teve que se defender constantemente. Por essa razão, eles têm um hábito natural de sempre trabalhar da perspectiva de incorporar, identificar uma liderança que tenha capacidade de conduzir um processo histórico. Então, para eles é natural eles identificarem um paizinho czar, que vai preservar a Sagrada Mãe Rússia. Tá? E detalhe, por isso para eles é muito interessante eles terem um cara como o Putin, que é um cara que garantiu, que queira ou não queira, é uma liderança, entre aspas, porque agora a gente não sabe até que ponto ele é firme, que é uma liderança forte.
O Medvedev, ao falar isso, eu concordo contigo. Sim, ele deve estar expressando aquilo que o Putin pensa. Onde que está o perigo nisso? Quando essas personalidades começam a falar que o limite está chegando, Sim. deve ser levado em consideração. Porque, como você disse, ninguém imaginava que a guerra ia acontecer. Ou que haveria... Porque talvez as pessoas... Como não ia ter guerra? Eles estavam cercando... Aqueles exercícios militares estavam acontecendo desde 2015. Sim. Sempre tinha exercícios militares envolvendo vários países, e em especial na Bielorrússia, nos últimos 3 anos, estavam acontecendo envolvendo 100 mil soldados. Exato. Então as pessoas já estavam acostumadas. Então, não vai ter guerra, apenas mais uma manobra diversionária para tentar fazer de alguma maneira, convencer de que pode acontecer. Tanto que o Putin pegou de surpresa e foi invadir. Todo mundo, não vai ter. Os americanos falaram, não, eles cercaram e foram para um local que eles nunca foram antes. Então vai ter invasão. Porque eles tinham um serviço de inteligência, tinha acompanhado o traslado das tropas para verificar, esse movimento aqui é novo. Então eles podem atacar sim. Mas ninguém imaginava. Nós estamos avançando de uma maneira tal em que a possibilidade do limite ser rompido é muito alta. O problema é, eles vão apostar em fazer uma guerra em que vai envolver o Ocidente e vai se tornar uma guerra nuclear, porque o que ocorre? A China não aceita participar de uma guerra nuclear se não for atacada antes. A Rússia estaria atacando antes, mas as pessoas atacariam a Rússia, não atacariam a China. Como é que vai ser o comportamento da China? Mais uma coisa. Numa guerra como essa, o que a China faria com Taiwan? Ela aproveitaria, imediatamente cercaria Taiwan e invadiria Taiwan. Não para destruir, porque ela precisa da infraestrutura de Taiwan. Para a China, o que importa é ter infraestrutura de Taiwan. E não os 20 milhões, 25 milhões de taiwaneses que existem. A China imediatamente ocuparia aquilo. E ficaria de prontidão. Certamente modificaria a sua doutrina e falar, se alguém só me ofender, eu espalho armamento nuclear para o mundo inteiro também. E o Brasil, professor? Olha... Onde está o Brasil nesse tabuleiro? Olha, eu espero que os nossos militares, em especial mais do que os nossos governos, tenham a capacidade de se posicionar para preservar a integridade territorial do Brasil. Sim. E mais especificamente a Amazônia. Porque a riqueza da Amazônia não está só no fato de você ter a proteção da fauna e da flora. A riqueza da Amazônia está na biodiversidade, na flora que pode gerar fármacos a nível incalculável, ela está no subsolo, ela não está na produção de grãos não, porque os agropecuaristas, eles sabem que o solo da Amazônia é uma coisinha fininha. Aquilo, se você plantar grama, aquilo desaparece, vira uma terra alaranjada dura, que parece cimento, parece tijolo de construção. Aquilo não serve para nada. Então ele sabe que aquilo não serve para produção agrícola e agropecuária, não serve aquilo. Então não é para isso. A questão é exploração para fármacos, exploração da biodiversidade, genética e tudo isso. Mas e um cenário de guerra? O que o senhor pode imaginar de cenários de comportamento do governo brasileiro se uma guerra se concretizar nessa escala que nós estamos falando? Neste governo. Neste governo. Neste governo que está atrapalhado em saber o que fazer na relação Ucrânia e Rússia, ele não sabe o que fazer, ele está totalmente atrapalhado. Tudo que poderia ter sido feito de errado foi feito de errado até agora. Vou até trazer mais um elemento antes de você me responder essa pergunta para segurar a audiência, professor. É o seguinte, vou colocar mais um elemento. Que o Brasil, tá, ele se absteve nas votações que ocorreram na ONU sobre a guerra na Ucrânia. Está acontecendo, tá, a Assembleia Mundial de Saúde, e dentro dessa Assembleia, tá, apresentou uma resolução condenando a agressão da Rússia à Ucrânia, tá, incluindo os ataques às instalações de saúde. O Brasil simplesmente se absteve. Qual é a questão com relação a esta resolução? Não é que especialmente focada na saúde? Porque os elementos focados na área de saúde, do impacto da guerra nesta área lá na Ucrânia, são os elementos que foram utilizados como prova para o Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos aí uma ligação entre vários elementos e instituições também. Porque a partir destes elementos do impacto na área de saúde, você tem dados concretos sobre o impacto da guerra e
como a Rússia infringiu normas internacionais em várias áreas ali dentro da Ucrânia, não é? Então, por isso que é tão importante essa resolução e essas provas na área da saúde que foram levadas até o Tribunal Penal Internacional. Agora vamos voltar a essa questão que o Brasil se absteve, não quis fazer a sua votação, não é, se colocar contra os ataques da Rússia. Agora voltando, qual seria o posicionamento, o cenário que o senhor poderia apresentar para nós com relação ao posicionamento do Brasil em uma possível guerra de grande escala? Essa pergunta é dolorida para mim. Eu vou dizer por quê. Porque é público e notório o carinho que eu tenho pelo povo ucraniano e também pelo povo russo. Tanto que muitas pessoas dizem que isso é uma bobagem, mas eu sempre considerei como o mesmo povo. Os ucranianos hoje consideram isso uma ofensa. Mas é notório também a preocupação que eu tenho com a Rússia no sentido positivo para a Rússia. A Rússia não pode ser humilhada. A Rússia ela foi humilhada durante muito tempo. E por isso gerou esse tipo de comportamento. Não estou colocando a culpa na Ucrânia, porque a Rússia, ao tomar a decisão, e isso tem que ser colocado de uma maneira clara. A Rússia tinha a opção de não invadir a Ucrânia. Quando ela invadiu a Ucrânia, simplesmente ela afetou um povo que é um povo irmão. E aí cometeu o erro. Por isso que ninguém pode fazer de conta, não é bem assim, não é a última bolacha do pacote, a Ucrânia é tão culpada quanto. Há vários culpados. Claro. Tá? Mas não se pode minimizar o ato. E fazer de conta que o Zelensky é a última bolacha do pacote e que o Zelensky, ele é um moleque. Ele não é um moleque. Claro. Ele não é um moleque. Então, por que eu estou dizendo isso? Tá? Qual foi o comportamento do Brasil até então? Sua Excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele se comportou como Estado brasileiro na ONU. O que foi? Condenamos a guerra. Ao falar isso, ele votou positivamente por tudo aquilo que condenava a guerra. Não se absteve em nenhum momento. Por qual razão? Porque quando ele diz condenamos a guerra, ele simplesmente falou, nós discordamos da Rússia de que aquilo é uma operação militar especial. Não, então, nós já discordamos da Rússia. Claro. Aí vieram e perguntaram para o governo brasileiro, então você vai afrontar a Rússia? Não. Porque nós condenamos a guerra e o caminho da paz tem que ser construído, em especial por eles e por especial dos que estão envolvidos imediatamente. O que nós vamos fazer? Como governo, eu vou defender os interesses do nosso país. E foi lá defender os interesses do Brasil, na Bielorrússia e na Rússia. Isso é muito parecido com o pragmatismo responsável de Sua Excelência Ernesto Geisel. Porque ali tinha uma clareza de que nós temos que defender os interesses do Brasil, em especial. Quando assumiu Sua Excelência o presidente Lula, ele veio com a pretensão de ser o pacificador universal. Ele veio com um desejo de ser uma peça no cenário internacional, uma peça gigantesca. Uma peça que é maior do que nós somos na realidade, porque nós não somos envolvidos diretamente com essa guerra. São distantes geograficamente, nós não temos capacidade de interferir nela, mas ele se apresentou dessa maneira e cometeu todos os erros diplomáticos que poderiam ser cometidos. Quando ele vai na ONU e lá, ou vai em qualquer instituição ou organismo internacional e lá ele se abstém de votar algo acerca da guerra, ele está simplesmente dizendo essa guerra é uma operação militar especial, ele já tomou um lado. Claro, verdade. Aí já tomou um lado. Ou seja, o papel que o Brasil deveria ter seria exclusivamente de defender os interesses do Brasil e sentar para conversar com todos, mas com diplomatas profissionais. Sim. E não com diplomatas presidenciais. Claro. Eu já sou contra a diplomacia presidencial por uma razão simples. O presidente é o tomador de decisão de última instância. Claro. Quando ele vai conversar com alguém no primeiro momento, ele assume compromissos que depois ele é capaz de retroceder. Sim. O que garante a força de um chefe de Estado, a sua credibilidade? Se ele prometeu uma coisa e depois ele recua, onde foi a credibilidade dele? Foi embora. Então ele não deveria ter. Mas veja, quem deve conversar são os diplomatas profissionais, porque eles são pagos para isso, eles sabem o que fazer, eles sabem como se comportar, eles sabem como agir. Então o Brasil deveria participar aí em termos de diplomacia, defender os interesses do país, acabar com a megalomania e a pretensão de ser a pomba da paz universal. Nós não temos capacidade para isso. Sim.
Simples assim. Isso não é complexo de vira-lata, Claro. muito pelo contrário. Isso é consciência de pastor alemão, que Sim. fica esperando a hora certa de atuar. Porque sabe qual é a sua força e qual é o seu cenário. Basicamente é isso. Com certeza, professor. Eu vou pegar este ponto que eu cheguei a mencionar sobre a Assembleia Mundial da Saúde para nós já irmos embarcando no último tema da noite, tá? Quanto tempo temos? Nossa, temos poucos minutos, 6 minutos. A gente voou aqui, não é? Nós tivemos, não é? E aliás, eu vou trazer este ponto porque é uma grave ameaça à saúde global. Tá? Aproveitando aí a questão da Assembleia Mundial da Saúde, e nós, ao longo desse período, nós vamos sempre acompanhar aquelas pautas que são referentes à saúde global. Por quê? Não é? Porque agora nós temos uma negociação lá na OMS referente àquele Tratado Internacional de Prevenção a pandemias, ok. não é? E agora isso está correndo muito contigo, rápido. Tu é especialista nisso, tu é especialista de Não, diplomacia sim. da saúde. Mas isso está correndo muito rápido, por quê? Não é o que se diz ali. A questão não é se vai acontecer uma pandemia, mas quando, tá? Então, por isso que todos os órgãos internacionais, não é, e nacionais, eles estão monitorando diversos tipos de doenças, não é, e que aparecem para que a gente não tenha novamente uma pandemia, tá? Como ocorreu com o coronavírus. Mas, é claro, é aquilo que eu falei, não é? É uma certeza de que vai ocorrer. No entanto, nós podemos ter medidas para que não chegue na gravidade que foi a Covid-19. Então, o que nós temos aqui é que um hospital em Pernambuco, tá? Ele foi fechado por conta de um superfungo. Tá? E este superfungo, ele tem uma categoria de uma ameaça à saúde global, não é? Ele surgiu há alguns anos lá no Japão, não é? Depois se eu não me engano, em 2016 que foi identificado aqui no Brasil, mas já é uma preocupação muito grande lá nos Estados Unidos, tá? Porque se tornou um surto de superfungo. Então, quando isso é identificado, automaticamente as autoridades de saúde precisam fechar o lugar onde foi identificado este superfungo, que ocorreu agora em Pernambuco. A partir disso, serão realizadas diversas análises, tá? Para entender o grau de periculosidade deste superfungo, não é? E claro, o potencial dele de se espalhar pelo país. Eu acredito, não é, que nós vamos ter um controle deste superfungo lá em Pernambuco mesmo, que eles têm pessoal, eles têm aparelhos técnicos adequados para conseguir fazer com que isso não se torne um surto de superfungo aqui no Brasil, como ocorreu lá nos Estados Unidos. Portanto, é só mais uma notícia para mostrar. Ocorreu o fechamento do hospital lá em Pernambuco. As organizações internacionais também já estão monitorando para evitar que isso se espalhe pelo nosso país. E eu acredito, não é, que a gente vai conseguir, que nós temos técnicos suficientes para fazer com que isso não seja um surto aqui no nosso país, não é? E bom, não sei se o senhor quer comentar essa notícia. Não, porque você é especialista. A única coisa que eu poderia dizer nisso é que nós temos quadros técnicos suficientes, Sim. temos especialistas suficientes. Você que é uma especialista em diplomacia da saúde, trabalha com isso. É curioso, como você já tinha antecipado em 2019, fazendo análise de todas aquelas ameaças que a OMS já ancorava. Inclusive, muito recentemente, você falou que estava previsto algo. Eu só não sei se esse superfungo ele é algo que pode se tornar uma pandemia, porque ele é interno dentro dos hospitais. É uma questão de fazer um tratamento adequado dentro dos hospitais. E aí, o problema todo, e aí eu falaria para todos os governos. O que se aprendeu com a pandemia da Covid-19? Porque se aprendeu alguma coisa, isso já estaria resolvido em um mês. Olha, eu acho que em termos globais, nós aprendemos muito pouco com a Covid-19, tá? Em termos de sociedade, eu poderia até colocar dessa forma. No entanto, eu espero que esse próprio tratado ele traga avanços significativos para que nós não tenhamos
tá? Grandes problemas, como ocorreu com a Covid-19, que foram uma incompetência atrás de incompetência, tá? Com relação aos governos, aos organismos internacionais, que se mostraram incapazes, tá, de detectar e de coordenar uma resposta global, né? Que fosse eficaz. E quando eu falo coordenar uma resposta global, seria justamente isso, conseguir organizar os mantimentos, conseguir organizar onde seria fabricado, fazer uma descentralização de fabricação dos elementos que seriam necessários para conter o vírus, o que seria necessário. Isso nada foi pensado, foi jogado, absolutamente jogado, como ocorreu em outras epidemias, por exemplo, como do Ebola, que foi um fracasso a gestão da OMS. Mas eu ainda vou me manter otimista, tá? De que nós vamos conseguir avançar neste tratado e, mais do que isso, que nós vamos ter condições de implementá-lo e nós vamos acompanhar também este assunto aqui. Eu torço para que isso ocorra, eu não vou nem fazer comentários, porque tu é especialista nisso. Eu creio que chegou ao final. Chegou ao final. Ah, que pena, olha, chegou ao final o nosso 90 minutos, BMC isso. 90 minutos. Foi um grande prazer, uma grande honra, esperamos ter contribuído com a reflexão de todos e amanhã estaremos aqui novamente. Às 20 horas até às 21h30. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal.